Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha o pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudo do Evangelho. E olha só, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho de hoje. E para nós começarmos, Gerson, você trouxe uma leitura para nós hoje? Uma leitura do livro Abrindo Portas Interiores, que Legal. são 366 mensagens diárias. Uhum. Aqui é para a abertura do mês que estamos. Fala assim: Eu vi a terra como um tabuleiro de xadrez, pintada com quadrados brancos e pretos. Choveu, o preto escorreu para o branco e tudo se tingiu de um cinza sujo e triste. Choveu mais e tudo se transformou no mais puro branco. Eu ouvi as palavras: tenha fé, fique firme e saiba que a terra e tudo que nela existe está passando por um tremendo processo de limpeza. Tudo está caminhando muito bem, porque está de acordo com o meu plano. Sinta-se em perfeita paz. Ah, legal, Gerson, obrigada. Cleide, pode fazer a prece inicial, por favor? Boa noite a todos. E assim, com a certeza de estarmos dando o nosso melhor, na busca de estarmos sendo perfeitos, vamos nos sintonizando com o alto, já agradecendo pela presença da espiritualidade amiga, que aqui se faz presente em cada lar das pessoas que estão nesse estudo de hoje. Agradecemos também a espiritualidade responsável pelo nosso evangelho de toda quinta-feira, pedindo humildemente que permita que os nossos estudos de hoje transcorram num clima de muita paz, de muito amor, de muita união, que possamos sair desses estudos de hoje mais engajados na doutrina do nosso Mestre Jesus, para que possamos cada dia mais nos tornarmos uma ferramenta na seara do nosso Mestre. Como sabemos, a oração abre as portas do céu. Para iniciarmos os estudos de hoje, vamos fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, mais energizados, mais conectados com o alto, podemos iniciar os nossos ensinamentos de hoje. Obrigada, Cleide, pela prece. Maria Santos, pode fazer a leitura do Evangelho para nós, por favor? Vamos. É o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É o sétimo parágrafo. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculos à absoluta salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus
interpretada segundo a letra e não segundo ao espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelo arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa pela miséria, a riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que ajudaram, fazem-se insensíveis, egoístas e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que a inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-se de todos os teus bens e segue-me, não pretendia, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, que se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono, seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar, fazia uma aplicação do princípio fora da caridade e não a salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade dos males da terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho a que pode granjear. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como se todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso e que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado da inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo e dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce insensadamente, precisa-se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos
dos obstáculos materiais que o separam e tomadas mais rápidas suas comunicações, para trabalho que são obra dos séculos. Teve o homem de extrair os materiais até as entranhas da terra. Procurou a ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a feito, precisa de recursos. A necessidade fez-o criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza um meio primordial de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisa. Com razão, pois, a riqueza é considerada elemento do progresso. Obrigada, Maria. Nada. Então, olha só, nesse item que fala aqui da utilidade providencial da riqueza, que está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, aqui mais uma vez, Kardec ele coloca no texto, nos exemplificando, explicando para todos nós aqui que Jesus ele não condena a riqueza e nem o rico de possuí-la. O que Jesus alerta é que para que ela seja usada como instrumento de progresso. Porque se não fosse para ser assim, a gente consegue imaginar Deus dando a riqueza a seus filhos como um instrumento de perdição? A gente não consegue imaginar isso. Imagina, Deus vai dar uma riqueza ao homem, né, no sentido de perdição e não de evolução. Então não tem muita lógica. Então Jesus aqui ele nos alerta que a riqueza é sim uma das provas mais difíceis, devido àquela facilidade de desenvolver o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o poder, tudo aquilo que dificulta o progresso espiritual do ser. Por isso, Kardec, ele diz que é uma prova mais arriscada do que a miséria, devido a essas tentações. Então, se Jesus ele condenasse a riqueza, ele estaria condenando o próprio trabalho, o próprio progresso, e que o trabalho e o progresso faz parte das leis divinas. A riqueza é um fator de progresso, porque sem a riqueza não haveria grandes trabalhos, atividades de pesquisas, incentivo aos estudos. Então, se a gente for ver, tudo se faz através de um valor material, que é o dinheiro. Então, a riqueza, quando usada como um instrumento do progresso, para o desprendimento, quer dizer, sem desprendimento, usada com bom senso, ela vai sendo o quê? Um progresso moral. O progresso moral, porque também a pessoa ela vai se tornando mais generosa, mais solidária, mais fraterna, ou seja, vai desenvolvendo o amor ao próximo, porque é isso que Jesus nos propõe, para que nós possamos aprender a amar, né? Mas olha só, pode falar, Suzelei, por favor. Você falou tudo praticamente, né? O problema não é a riqueza em si é um dom de Deus. Deus deu esse poder aos homens de progredirem, de acumularem bens, né? Deus permitiu. O problema é como o homem utiliza essa riqueza, né? Quantos e quantos relatos de empresários
famosíssimos, né? Que deram golpes enormes nos seus sócios, né? Quantos relatos de pessoas que usaram o dinheiro para as paixões inferiores, né? Para para as farras, para as bagunças, sem se preocuparem com o seu próximo, né? Agora, por outro lado, quantas pessoas, né, que possuem grandes fortunas, grandes bens e que ajudam realmente as pessoas. Por exemplo, após a morte do Ayrton Senna, se descobriu o quanto ele ajudava o próximo, né? Ele que tinha uma quantia razoável, né? E geralmente essas pessoas, elas não divulgam o que fazem, né? Porque que a sua mão esquerda, né, esconda o que dá à direita, né? Às vezes após a morte que isso vem à tona. Então a riqueza é um dom de Deus e é uma tentação muito grande para quem a possui, porque fica assim a um passo das grandes tentações de usar esse dinheiro de errado, né? Você vê o dinheiro, a cobiça de tantos ladrões. Hoje o celular se mata a troco de nada por esse bem, né, material. Então, tem os dois lados da moeda. Então, a riqueza, o dinheiro, é necessário para o progresso, para a ciência, para se descobrir mais medicamentos, é preciso dinheiro, né? Para investir nas pesquisas. Então, tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim, né? Então, a riqueza em si não é o problema, mais uma vez, é o ser humano, né? Como ele reage diante disso, né? Isso aí, Suzele. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Sobre a riqueza aí, o problema que eu vejo. Tá bem baixinho, viu? Vamos ver se eu chegando mais aqui. Está melhor? Muito pouco, Hoje, então, está mais difícil. bem Se é baixinho. difícil, eu não falo. Bom, vamos ver aí. Sobre o problema da riqueza que ocorre, na verdade, é tudo no mundo interior. Jesus sempre disse: o meu reino não é deste mundo. E a riqueza, o que promove em nós? A prisão neste mundo. É mais difícil você encontrar meios para ir ao reino de Jesus com todo o poder que você tem sobre o mundo atual. Então, é essa dificuldade que a riqueza torna para nós. Mas precisamos nós passarmos por essa prova com sabedoria para efetivamente desfazermos de todo o apego que nós temos conosco. Então, esse apego à matéria é que faz-nos dificultar tudo isso. Então, tem a frase do Divaldo que sempre ele diz, resumidamente, tudo que temos, deixamos, o que somos, levamos. Então, ou seja, dentro desse conceito, se nós compreendermos que a vida material ela é passageira e temporária para a nossa própria ascensão. A ambição é necessário? Sim, se não houvesse ambição, não teríamos grandes empresas para termos todos os empregos que tem pelo mundo. Então, é toda uma questão aí de utilidade geral que se faz, mas a cada um depende de como ele se sente efetivamente, no reino de Jesus ou no reino material. É essa a nossa colocação que eu vejo a dificuldade nossa de efetivamente transitar para um mundo maior. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, por favor. Ouvindo o Luiz Carlos falar, aí eu lembrei da parábola que a gente viu na semana passada, né? Dos talentos, né? Então, como ele falou, é necessário ter sabedoria, né? Como na parábola lá. Porque quem tem sabedoria, que é o que Jesus pede, né?
ajuda o progresso, né? É, como a Suzy falou, emprega em estudos, em cuidado para as pessoas, e não só guarda para você. Não deixa enterrado só com você, nos seus bens materiais, porque, como vocês falaram, os bens materiais vão ficar aqui, né? Então, assim, vem bem ao encontro da parábola dos talentos, né? Porque ele pede para a gente expandir, né? É multiplicar, mas multiplicar fazendo o bem, ajudando os outros, né? E não guardando só para si, porque você vai guardar para você, no final das contas não vai ser nem seu, Uhum, porque você vai e vai deixar tudo aqui, né? uhum. É isso. Obrigada, Clê. Obrigada, maninha. Suzelei, pode fazer a nossa prece final, por favor? Sim. Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, vamos serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos e vamos tirando o que temos de melhor dentro de nós para ofertarmos, para oferecermos em formas de vibrações, que são atos de amor. Então, vibrando intensamente por todo o universo, por todo o planeta Terra, vibrando intensamente por toda a humanidade, principalmente a humanidade sofredora, vibrando muita paz nesse mundo tão conturbado que está hoje, vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, pedindo ao anjo Ismael que nos ajude a espalhar essas vibrações por todos os estados, por todas as cidades, por todos os bairros, ruas, becos, vibrando intensamente pelo nosso país, vibrando pelos doentes, os doentes da mente, os doentes do corpo físico, os doentes nos seus leitos de dores, nas filas de espera, em casa aguardando um diagnóstico, vibrando pelos seus familiares que sofrem tanto ao vê-los assim, vibrando por aquele que não tem um lar, aqueles aprisionados nos vícios, das drogas, do álcool, vibrando por famílias inteiras que estão na rua sem trabalho, não podendo pagar um aluguel, vibrando intensamente por todos os lares em desarmonia, principalmente, com abusos, vibrando por todos os nossos amigos, nossos familiares, vibrando intensamente pelos nossos filhos, netos, e nesse momento vibrando no local que estamos, pelas casas vizinhas, os prédios, e pedindo com muita humildade que Jesus adentre ao nosso lar, trazendo sua luz, sua paz e seu amor. E ele percorre nossa casa, abençoando a todos que estão aqui, abençoando os animaizinhos, as plantas, nos abençoando. E nesse momento, Jesus, junto ao Dr. Bezerra de Menezes, vai abençoando as nossas águas, as águas que bebemos, que nos banhamos, que fazemos os nossos alimentos, deixando nas águas o lenitivo, o remédio necessário a cada um de nós. E pedindo licença nesse momento para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Que assim seja. Agradecendo a todos os presentes no nosso Evangelho, aos nossos mentores, aos mentores do CEF, aos mentores da nossa caravana,
rendendo graças a Deus e pedindo a eles que retornem na próxima quinta-feira no nosso evangelho, na nossa caravana. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.